O que levou a você, cara, entrar nesse meio de humor? Você já tinha alguma veia artística na família? Ou você decidiu por si só? Você tinha algum admirador do meio do humor que você Não, chegou a cara, uma conclusão? Cara, eu vou eu entrar no meio do humor, vou levar isso é, pra minha vida. na realidade, Márcio, eu cresci numa cidade, eu nasci numa cidade muito pequena, né, no interior da Paraíba. Minha cidade hoje tem 20 mil habitantes, mas na época que eu nasci, há 55 anos atrás, ela tinha, sei lá, 10 mil habitantes, não sei quantos. E era uma cidade muito pobre, né, cara? E eu tinha um problema muito sério, porque eu convivi até os 14 anos da minha vida com a violência doméstica na minha casa. Aí meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe e tal. E aí eu não tinha referência masculina, né? O meu avô, que era o pai do meu pai, faleceu e eu tinha uns 8, 10 anos. E aí eu perdi a referência masculina. E a referência masculina passou a ser um poeta de cordel da minha cidade, chamado Antônio Henriques Neto, que era um velhinho que ficava contando, morreu em 2017 com 94 anos de idade. E naquela época ele ficava contando piada e poesias de cordel para aqueles velhos na feira, no bar e tal. E eu admirava pra caramba aquilo, eu dizia, caramba, eu quero ser igual a esse velho. E eu era revoltado com a história do meu pai, porque meu pai era violento, quando ele bebia e batia na minha mãe e tal. E assim, eu não gostava de estudar e tal, mas comecei a me interessar por leitura lendo um livro de Seu Antônio, um livro de poesia de cordel. E aí eu comecei a decorar aqueles livros, aquelas poesias, e uma professora percebeu isso e me ofereceu uma vaga no teatro da escola se eu tirasse 8 em todas as matérias. Eu doido para participar do teatro da escola, mas na minha família não tinha ninguém com veia artística e tal, não tinha ninguém artista. E aí eu sei que eu fui, aceitei o desafio da professora e fui estudar pela primeira vez na minha vida e eu só queria fazer exercício físico para crescer e ficar do tamanho do meu pai, não deixar meu pai bater na minha mãe. E eu fui fazer, estudar. Minha mãe me viu estudando. Está estudando? Eu digo, a senhora reclama quando eu não estudo e reclama quando eu estudo. Não dá para entender não uma porra dessa. Eu sei que eu tirei 8 em uma matéria, educação física. E 9, 10 em todas as outras, né, cara? E aí a minha vida na arte começou aí. E eu participei da primeira peça de teatro, fui o destaque da peça. E no segundo ano a professora pediu já para eu escrever a peça. E eu escrevi uma peça com trechos de poesias de Seu Antônio Henriques, que tinha um apelido de Tonho dos Couros e não gostava. Ele não gostava desse apelido, ele era puto com esse apelido. E aí eu fui embora da cidade com 14 anos, quando minha mãe se separou do meu pai, e esqueci essa coisa. Fui para a capital, em João Pessoa, trabalhar. Tive que trabalhar para ajudar minha mãe, né, que eu virei o homem da casa com 14 anos. E trabalhei aqui até os 30 anos de idade, cara. Com 30 anos eu já tinha uma empresa com 60 funcionários. Eu fabricava cinto, bolsas e carteira de couro. Então o couro sempre fez parte da minha vida, sabe? E aí eu abandonei tudo aquilo com 30 anos de idade e vou fazer humor, vou viver de humor, porque eu nunca perdi, eu nunca me distanciei do Seu Antônio. Sempre que eu ia em Picuí, na minha cidade, eu ia lá na casa dele, aprendi umas poesias novas, ele me dava as poesias que ele tinha acabado de escrever, eu decorava, contava com meus amigos achavam engraçado e tal, e eu passei a escrever também. Então, a coisa foi por aí. E aí, em 99, na realidade, é o ano que eu vim para o Espírito Santo, foi que eu comecei de forma profissional no humor, né? Eu comecei usando essa coisa da poesia do cordel e isso, né, tive que me estudar, me preparar para caramba para poder fazer humor, porque só tinha fera naquela época, né? E aí, cara, graças a Deus deu certo. Né? Eu apareci na televisão em 2004, quando eu ganhei um festival de piadas no show do Tom, e foi a poesia do cordel também que me salvou, porque os caras tinham uma cara engraçada pra caramba e eu, com essa cara de apresentador de telejornal, não podia me apresentar de Tonho, com Tonho dos Couros, não podia levar personagem, e eu, mesmo assim, eu ganhei dos caras porque a poesia do cordel me ajudou a ter uma piada, né, rimada melhor do que aquelas piadas que os caras contavam de forma aleatória.